Então nessa videoaula completa vamos aprender a utilizar o aplicativo Folder Sync. Essa daqui é a sua página na Play Store, eu já realizei a instalação dele. Então para que serve o Folder Sync? O Folder Sync é um aplicativo que serve para automatizar o processo de sincronização do seu armazenamento interno com a nuvem e o oposto também, da nuvem para o seu armazenamento interno, permitindo que você faça backups de forma automática. Essa daqui é a sua interface principal. Quando você instala ele, ele vai pedir uma série de permissões no Android, que são essas permissões aqui, ó. Permissões para gravar no armazenamento interno, permissões para ler e gravar dados na pasta Android Data e Android OBB. Nas versões mais recentes do Android, principalmente na versão 13, não é possível acessar a pasta Android Data e Android OBB, pelo menos na versão oficial do Android. Lógico que a gente tem versões modificadas, custom ROMs, mas por ser uma versão nova do Android, por enquanto não é possível acessar essas pastas. Então, se você utiliza essa versão do Android, ou Android 11, 12, pode ser que você tenha problemas para permitir o acesso a essas pastas no Folder Sync, tá bom? E é muito importante que você o faça para que ele possa funcionar corretamente. Como eu utilizo o Android 10, eu consigo ceder as permissões normalmente. Então são essas 3 permissões. Daí você tem que conceder a permissão de otimização de bateria também, para que ele possa rodar em segundo plano, sem o celular bloquear o seu funcionamento corretamente. Daí opcionalmente você pode conceder a permissão para localização em segundo plano. Não é obrigatório, beleza? Só é obrigatório se você aplicar uma restrição ao Wi-Fi SSD. Isso aqui eu vou falar mais adiante, beleza? Mas de forma resumida é você permitir ou bloquear a sincronização através de uma rede Wi-Fi específica. Daí você tem que fornecer essa permissão aqui, mas eu não forneci e funciona corretamente, porque eu só uso uma rede Wi-Fi na minha residência. Então concedeu as permissões, é hora de configurá-lo. Aqui eu tenho alguns aplicativos de sincronização com a nuvem, como o Mega, o OneDrive, o próprio Google Drive, só que geralmente esses aplicativos possuem restrições no tocante à sincronização. O Mega, por exemplo, só permite a sincronização da pasta câmera e uma pasta adicional. O Google Drive no Android não permite que você sincronize várias pastas com a nuvem. Você só pode sincronizar arquivos, tá bom? Não é permitido sincronizar pastas, igual é permitido na versão para desktop, tá bom? Então todos esses aplicativos têm alguma restrição em relação à sincronização. E é aí que entra o Folder Sync para automatizar esse processo e permitir ao usuário um maior controle sobre esse processo de sincronização e backup. Então aqui dentro dele a primeira coisa que iremos fazer é adicionar uma conta da nuvem. Eu já adicionei a minha conta do Mega e do Google Drive, mas você vai tocar aqui no botão adicionar e adicionar a conta. E aqui ele vai listar os serviços na nuvem que são compatíveis com o Folder Sync. Então você pode sincronizar com o Amazon S3, o Box, o Dropbox, o Google Drive, o Mega, o Nextcloud e vários outros servidores de armazenamento na nuvem. Só não tem a opção aqui do Terabox. Talvez tenha no futuro próximo. Daí obviamente você pode sincronizar com o armazenamento local, um servidor FTP, por exemplo. Daí você insere as credenciais, usuário e senha, o endereço do servidor, a porta, que por padrão é a 21, o caminho, que é opcional, o protocolo específico do FTP, e aqui especifica algumas configurações. Eu não vou estar ensinando a como sincronizar com o protocolo FTP nesse momento, o foco vai ser serviços da nuvem, tá bom? Talvez eu faça um vídeo separado ensinando a como sincronizá-lo com o servidor FTP. Aí automaticamente, quando você toca no botão adicionar conta e escolhe uma opção, ele já salva aqui um perfil, beleza? Eu vou apagar. É só tocar aqui em excluir. Então, voltando a adicionar a conta, você escolhe uma dessas contas aqui. Daí, por exemplo, Google Drive. Você toca aqui em Sign in with Google, faz login com seu e-mail e senha. Eu já fiz login na minha conta. Então, após fazer login, ele vai exibir o nome da sua conta, o tamanho total do seu armazenamento e o tanto que está sendo utilizado na nuvem. Daí aqui em usar drive compartilhado, você escolhe a opção My Drive se você quiser sincronizar com o seu drive principal. Daí para testar a conexão do Folder Sync com o Google Drive ou o armazenamento que você escolher, é só tocar aqui em teste. Daí ele vai realizar um teste de conexão e se tudo der certo, ele vai informar aqui que as credenciais foram testadas e está tudo ok. Mesma coisa com o Mega. Insere seu usuário e senha e sincroniza. Daí faz um teste, deu tudo certo também, suas credenciais foram testadas e está tudo ok. Daí ele informa mais uma vez a cota, que é o espaço total, o meu e-mail e o espaço utilizado. Para cada conta que eu vinculei ao Folder Sync,
ele me mostra o número de par de pastas que eu criei. Eu tenho 5 pares que eu criei para o Mega e 3 para o Google Drive. Esses pares de pasta eu vou ensinar a configurar mais adiante. Caso você adicionar um número muito grande de contas diferentes, você pode pesquisar por elas aqui em cima. Certo? Aqui nesse menu suspenso pode organizar as contas em uma ordem definida pelo usuário. Por exemplo, colocar o Google Drive acima do Mega ou abaixo. Ou eu posso organizar alfabeticamente, em ordem crescente ou decrescente, ordenar pela data de criação da conta, ou melhor, a data em que eu vinculei a conta ao folder sync, ou pela data mais recente. E aqui em cima você pode filtrar, mostrar todas as contas que foram usadas na sincronização mais recente e as que não foram usadas na sincronização. Daí aqui a gente tem o botão de excluir, que eu já falei, não confundir com desvincular a conta. Desvincular a conta significa fazer logout do Mega, nesse caso, para que você possa fazer log novamente. E excluir vai fazer com que ele desvincule a sua conta do Mega e apague esse perfil, removendo ele aqui da lista. Daí, se você já tiver algum par de pasta vinculado a uma conta que você configurou aqui dentro, não vai ter como deletar esse perfil. Você vai ter que entrar em cada par de pasta, por exemplo esse daqui, e alterar a conta aqui na lista, que ele vai fazer a sincronização. Então navega até a guia par de pastas, que é essa segunda guia aqui de baixo, e para criarmos um par de pasta é só tocar sobre criar par de pastas. Daí você vai escolher a conta que você configurou previamente. Por exemplo, eu vou escolher uma conta aqui do Google Drive. Aqui embaixo você vai escolher a pasta local, que seria a pasta do seu armazenamento interno. Por exemplo, a pasta Downloads, qualquer pasta que você imaginar que exista no seu armazenamento interno. Toca aqui em mais. Escolhe, por exemplo, a pasta Books, tá? E em pasta remota você vai escolher a pasta remota, uma pasta que se localiza no servidor escolhido, que no meu caso é o Google Drive. Então aqui ele vai listar minhas pastas na nuvem. Então se eu quiser eu posso criar uma pasta nova. Em mais opções, eu posso acessar as pastas Starred, que foram marcadas com estrela, né, favoritadas no Google Drive, e pastas compartilhadas. Nem sempre você vai ter permissões de gravação nessas pastas. Tá bom? Então, por padrão, escolha sempre meu drive, my drive, que é seu drive principal. Aí, se você quiser criar uma pasta nova, toca em criar uma pasta e seleciona ela. Eu vou escolher uma pasta qualquer aqui como exemplo. Drive Sync Files. Tipos de sincronização. A gente tem 3 aqui dentro, para a pasta remota, para a pasta local e bidirecional, que é a opção padrão. Se o seu objetivo for fazer somente backups na nuvem de tudo que você salva numa determinada pasta no seu Android, por exemplo, uma pasta de fotos, e você quer fazer somente o upload, a opção mais viável aqui dentro é para a pasta remota. Ela vai pegar todos os arquivos e vai fazer o upload na nuvem. Para a pasta local é o inverso. O folder sync vai pegar todos os arquivos da pasta remota, que no meu caso seria a pasta Drive Sync Files, e vai fazer uma cópia, um download na minha pasta local no Android, no meu armazenamento interno. Já a opção bidirecional são as duas coisas ao mesmo tempo. Arquivos que existirem localmente serão feitos um backup na nuvem, e arquivos que existirem na nuvem serão baixados também para o seu armazenamento interno. Caso houverem arquivos iguais na nuvem e localmente, o folder sync vai analisar o arquivo que for mais recente e vai atualizá-lo. Mas isso aqui você personaliza aqui dentro, aqui em opções de sincronização. Eu vou mostrar como que se faz mais adiante. Não se preocupe com isso por agora. Então essa opção bidirecional geralmente é a opção padrão. Um grande exemplo dela é no programa do Google Drive para Windows. Tudo que você faz na nuvem é espelhado no computador. Se você apaga um arquivo na nuvem, ele é apagado localmente e vice-versa. Então por isso que se chama bidirecional. Daqui em cima você pode editar o nome dessa sincronização específica. Por exemplo, se for da pasta Downloads, pode colocar aqui Google Drive, pasta Download, só um exemplo, tá bom? Aí voltando aqui ele já salva. Se quiser criar uma cópia desse par de pastas, toca aqui em copiar. Daí aqui na lista ele vai criar uma cópia, tá vendo? Google Drive pasta Downloads e Google Drive pasta Downloads 1 com as mesmas configurações. Daí você pode personalizar aqui embaixo, beleza? Tocando aqui em redefinir, ele vai redefinir o status de sincronização. Então é como se você nunca tivesse feito a sincronização dessa pasta. Então para cada arquivo que ele for fazer a leitura, ele vai tratar esse arquivo como não sincronizado. Basicamente isso, tá? Isso pode corrigir problemas de sincronização, erros, conflitos e etc. Se quiser excluir esse perfil criado, toca aqui em excluir e confirma. Eu vou apagar essa cópia aqui que eu criei e pronto. Apaguei também a pasta Downloads original.
E vou estar utilizando como exemplo o par de pastas chamado bidirecional test, que eu criei exclusivamente para esse tutorial. Então aqui no meu armazenamento interno eu tenho essa pasta chamada pasta test folder sync que eu criei para esse tutorial. Dentro dessa pasta eu tenho esse arquivo do docs, documentos do Google, chamado folder sync test com esse texto aqui. Esse é um arquivo de texto como exemplo para testar o folder sync, certo? Aí tem um arquivo de imagem aqui que eu baixei como exemplo. E aqui no Google Drive eu também tenho essa pasta chamada pasta test folder sync com os mesmos arquivos. Tá bom? Então aqui na pasta local eu selecionei a pasta test folder sync, que eu acabei de mencionar, né? Essa daqui. E na pasta remota eu selecionei a pasta test folder sync. Tipo de sincronização bidirecional para ambos os lados. Se eu já quiser sincronizar tudo, bastaria tocar aqui em sincronizar, aqui em cima. Daí ele faria a sincronização desse par de pasta de forma individual. Os demais não seriam sincronizados. Se eu quisesse sincronizar tudo, era só voltar aqui e tocar em sincronizar tudo, beleza? Então vou realizar aqui uma sincronização. Vai ser bastante rápido porque ele já sincronizou previamente. Então aqui ele vai mostrar a data da sincronização e o horário, o formato de sincronização, os filtros, que é 0, a rede utilizada, que foi o Wi-Fi, e no modo bateria. Aqui no botão de histórico, eu tenho um histórico de sincronização. Então veja que a última sincronização ele não enviou e não baixou nada, pois já está tudo sincronizado. Isso aqui eu vou falar mais adiante. Então agora vamos falar das demais guias, começando por programação. Aqui você vai programar a sincronização. Por padrão, ela é manual, mas você pode obviamente automatizar ela. É só marcar a caixa sincronização programada, daí que você escolhe se quer sincronizar esse par de pastas quando o smartphone estiver carregando. Por padrão, deixa essa opção desmarcada. Intervalo de sincronização, você vai escolher o intervalo. Por padrão, eu configuro meus pares de pasta para serem sincronizados diariamente. Daí você pode personalizar a cada 5 minutos, 15 minutos, meia hora, a cada 12 horas, semanalmente, mensalmente ou através de uma programação personalizada, onde você escolhe os dias, né? Por exemplo, segunda-feira, terça-feira e os horários de forma específica, tá bom? Eu vou deixar diariamente. Se quiser desabilitar a sincronização programada, é só desmarcar essa caixa. Daí veja que ao marcar a sincronização programada, ele vai mostrar aqui em cima a data que foi feita a última sincronização. Eu fiz às 7h20 e a data da próxima sincronização automática, que no caso será amanhã, no mesmo horário. Agora vamos navegar em opções de sincronização. Aqui você vai escolher o que quer sincronizar de forma específica. Sincronizar subpastas. Caso houver subpastas dentro da pasta principal que você escolheu aqui na guia geral, elas serão sincronizadas também. Sincronizar arquivos ocultos. Geralmente é normal uma pasta conter arquivos ocultos, arquivos do próprio sistema. Não é recomendável ficar sincronizando arquivos ocultos, pois podem bagunçar com suas pastas, adicionando arquivos que são desnecessários a essa sincronização, tá bom? Agora, se você quiser fazer um espelhamento total, sincronizando também os arquivos ocultos, então deixe marcada essa caixa. Mas é totalmente opcional, tá, galera? Se você quiser saber se sua pasta alvo, né, a pasta de origem, tem arquivos ocultos, é só você navegar nas opções do seu explorador de arquivos e exibir arquivos ocultos do sistema. Daí veja que ele passa a exibir várias pastas ocultas, com um monte de traços na diagonal. Então aqui na minha pasta test folder sync, eu não tenho nenhum arquivo oculto, então naturalmente ele não irá sincronizar nenhum. Sincronizar exclusões. Essa opção aqui é muito importante, tá? Ela já é autoexplicativa. Habilitando ela, tudo que você excluir na pasta de origem será excluído na pasta de destino. E no caso de uma sincronização bidirecional, o oposto também valerá. Qualquer arquivo que você apagar na nuvem será apagado na pasta local, na pasta no seu Android, beleza? Substituir arquivos antigos. Aqui a gente tem a opção sempre ou nunca. Isso aqui é o seguinte, galera. Vamos supor que você tem um arquivo de texto na pasta de origem, igual aqui no meu caso. Daí vamos supor que você abra esse arquivo e faça uma modificação. Eu vou fazer uma modificação aqui como exemplo. Modificação 1. Vou salvar aqui localmente, substituindo esse arquivo aqui, para não criar uma cópia. Daí se eu abrir aqui minha pasta do Google Drive, a pasta de destino, e abrir esse mesmo arquivo, ele não foi modificado ainda. Ele contém a versão mais antiga, certo? Então ele seria o arquivo antigo. Então aqui no caso, como eu configurei para sempre substituir os arquivos mais antigos, se eu realizar uma sincronização, o folder sync vai sobrescrever esse arquivo com o arquivo mais recente.
Vou sincronizar aqui. Vou voltar aqui no Google Drive. Vou atualizar aqui. Então veja que ele já atualiza o horário da última modificação, que foi às 7h30, 7h27. Se eu abrir esse documento, ele vai abrir com as modificações realizadas, que foi a inserção do texto modificação número 1. Agora, se eu fizer o oposto, abrir o documento de texto folder sync test pelo Google Drive e realizar uma nova modificação, vamos colocar aqui modificação de número 2 e salvar, voltar aqui na pasta local e abrir o mesmo documento, ele conterá somente a modificação de número 1. Daí, se eu voltar aqui no folder sync e sincronizar mais uma vez, veja o que acontece. Vou abrir o folder sync test local e veja que foi incluído o texto modificação de número 2 nele também. Beleza? Então o arquivo da nuvem foi baixado no meu Android e sobrescreveu o arquivo local. Certo? Então é assim que funciona a sincronização bidirecional, que a gente chama em inglês também de two-way. Aí depende do aplicativo que você utiliza, tá? No caso, para pasta remoto, local, a gente chama de one-way synchronization, sincronização de um caminho só. E a bidirecional, two-way synchronization. Daí se eu vier aqui na pasta test folder sync e apagar esse documento aqui de foto, essa imagem, né? E sincronizar aqui novamente, ele vai apagar a mesma foto lá na nuvem, tá? Justamente porque, como eu falei, eu habilitei a sincronização de exclusões. Então, assim, muitas vezes queremos fazer backups de documentos, fotos, vídeos lá na nuvem, ou seja lá o arquivo que você estiver trabalhando, mas ainda que apagamos ele localmente, não queremos que ele seja excluído na nuvem, pois pode ser que você se arrependa de apagá-lo e queira rever esse arquivo novamente. Então, nesses casos, é importante tomar cuidado ao habilitar a sincronização de exclusões. Agora, se forem arquivos que você não faz tanta questão assim de manter uma cópia, manter um backup, mesmo que você os apague, seja localmente ou na nuvem, então aí sim você pode habilitar a exclusão, porque daí você poupa tempo, né, de ter que ficar acessando a sua pasta lá na nuvem ou localmente e verificando os arquivos que precisam ser apagados. Com a experiência que eu tenho em backups, galera, de modo geral, eu não recomendo habilitar a exclusão. Tá? Aí vai da estratégia de cada um. Eu habilito a exclusão no meu Windows, através do Cobian Backup, que é um outro software de backups, porque no Windows eu consigo recuperar um arquivo que eu apaguei perfeitamente, é só utilizar uma ferramenta de recuperação. Agora no Android é um pouco mais complicado, então por isso que é bom tomar cuidado, tá? Principalmente quando se trata da nuvem. Já no caso da substituição de arquivos antigos, você só vai escolher nunca se você quiser, por exemplo, fazer o upload de um arquivo somente uma vez, ou o download dele somente uma vez, e não quiser que ele seja atualizado. Igual aqui no caso deu o exemplo do meu arquivo de texto, né? Eu fiz a modificação, então se eu escolhesse a opção aqui nunca, ao invés de sempre, voltasse aqui no meu arquivo local e colocasse, por exemplo, modificação 3, salvasse, substituindo o arquivo antigo, voltasse aqui no folder sync e sincronizasse novamente, aí depois voltasse no Google Drive, pasta teste folder sync e abrisse o arquivo na nuvem, eu ia ter a versão antiga sem a modificação de número 3. Então ele não seria sobrescrito, ele seria ignorado. Então nesses casos você escolhe a opção nunca, quando você quer que isso aconteça. Só que em muitos casos pode ser que você queira manter uma cópia dupla, do arquivo antigo e do arquivo modificado. Aí nesse caso, por exemplo, se eu adicionar aqui, sei lá, modificação 4 e salvar, o recomendável é criar uma cópia, tá? Então vou criar aqui uma cópia, colocar o nome de folder sync test 2, daí será criada uma cópia, beleza? Aí nesse caso, se eu fazer a sincronização, como se trata de um arquivo diferente com o número 2 inserido, lá no Google Drive ele vai fazer o upload do folder sync test 2. Daí agora vamos falar da guia avançado. Excluída a sincronização manual. Quando você marca essa caixa, vem até o menu início e toca aqui em sincronizar tudo. Essa pasta, esse par de pasta que você configurou para excluir da sincronização manual, né, será pulado durante a sincronização total, beleza? Então no meu caso, todos os demais pares seriam sincronizados, com exceção do primeiro, certo? Então para isso que serve essa opção aqui, ó. Repetir sincronização se houver falha. Ao marcar essa caixa, sempre que houver uma falha durante o processo de sincronização, ele vai agendar essa sincronização para ser executada posteriormente. E caso houver falha de novo, ele vai repetir o processo continuamente.
Quando ocorre uma falha durante o processo de sincronização, o retângulo fica na cor vermelha. Quando a sincronização é realizada com sucesso, fica na cor verde. Quando nunca foi sincronizado, fica na cor azul. Então aqui eu tenho um par de pasta, Google Drive roteador configurações, que é a pasta onde está as configurações do meu roteador, um backup, né? Se eu tocar aqui no histórico, veja que ocorreu um erro. É só tocar aqui no ponto de exclamação, com falha, e aqui ele informa, né? Pasta local não encontrada, porque eu fiz um hard reset no aparelho e essa pasta não existe mais, mas está salva no Google Drive, beleza? Então nesse caso aqui, se eu habilitasse aquela configuração no painel avançado, ele iria reagendar uma sincronização em um horário posterior para tentar corrigir esse problema. Só que no meu caso, o erro iria acontecer o tempo todo, em cada processo de sincronização. Pode ser que ocorra erro por outros motivos, por exemplo, uma falha na conexão de internet, suspensão do processo do folder sync em segundo plano, algo do tipo. Então nesse caso pode ser interessante habilitar essa opção. Por padrão ela vem desabilitada e eu recomendo deixar assim, tá? Reescanear a biblioteca de mídia. Isso aqui se refere a arquivos de mídia, né, como fotos, músicas, vídeos. Se você estiver sincronizando uma pasta exclusivamente de mídia, então você pode habilitá-lo para sempre estar reescaneando a biblioteca. Eu sincronizo muitos arquivos de mídia, né, fotos, vídeos. Eu deixo essa opção desmarcada e nunca me atrapalhou em nada. Eu acho que isso aqui no caso se refere à galeria. Tá? A exibição de arquivos na galeria para que ele possa atualizar a exibição, né? Porque às vezes você adiciona um arquivo de mídia no seu armazenamento interno, mas esse arquivo não aparece na galeria, então acho que se refere a isso. Por via das dúvidas, deixe desmarcado, tá bom? Utilizar a verificação MD5. Quando você realiza uma sincronização de arquivos localmente com a nuvem e vice-versa, o folder sync ele vai realizar uma comparação com base no nome do arquivo, no seu tamanho, data de modificação, e se ele detectar alguma diferença, ele vai fazer o upload ou download do arquivo de acordo com as configurações que você estipulou aqui dentro. Porém, muitas vezes pode ocorrer uma falha durante esse processo de comparação. Pode ocorrer do nome ou da data de modificação de um arquivo estarem imprecisos, inacuráveis. Então, para isso que existe a verificação MD5. MD5 é como se fosse a impressão digital de cada arquivo, uma sequência de hash, né, um código que identifica aquele arquivo. Então, quando você habilita a verificação de MD5, o folder sync ele vai comparar essa impressão digital do arquivo local com o arquivo na nuvem e vice-versa. E se essa impressão digital bater, aí ele vai pular esse arquivo porque vai considerar esse arquivo como sendo igual, beleza? Então você diminui a margem de erro durante o processo de upload ou download. Só que isso pode fazer com que o folder sync demore mais para realizar a sincronização e pode consumir mais bateria, tá bom? Então assim, no geral, eu deixo essa opção desmarcada. Se você trabalha com arquivos sigilosos, arquivos super importantes e você quer ter a certeza de que o arquivo na nuvem e o arquivo local são exatamente iguais, com nenhum bit ou byte alterado, então você pode habilitar a verificação MD5. Porém, pesquise antes para ver se o servidor na nuvem suporta essa verificação MD5, tá bom? O Google Drive, por exemplo, suporta a verificação de MD5, já o servidor do Mega não oferece. Então é bom pesquisar antes, para ter certeza que o servidor escolhido aqui em cima permite o acesso a esse recurso. Assim você garante a integridade dos seus documentos, salvos na nuvem e vice-versa. Usar arquivos temporários. Quando o folder sync realiza o processo de backup, tanto da nuvem para o local ou do local para a nuvem, ele cria nome de arquivos temporários e quando o backup é concluído, ele renomeia os arquivos novamente, tá bom? Isso agiliza o processo de sincronização, então recomendo deixar essa função habilitada. Desabilitar a verificação de tamanho do arquivo. Se você marcar essa caixa, sempre que ele for sincronizar arquivos na nuvem, ele não irá comparar o tamanho deles. Daí, nesse caso, ele irá utilizar critérios como o nome do arquivo, data de modificação ou MD5, se você selecionado aqui em cima. Só recomendo desabilitar a verificação de tamanho do arquivo se você notar que o arquivo fica maior quando você faz upload na nuvem, tá bom? Alguns servidores, eles adicionam alguns bytes no arquivo. Então esse arquivo ele fica com um tamanho diferente do tamanho do arquivo local, tá bom? Isso pode gerar problemas, conflitos, uploads desnecessários. Então para evitar esse tipo de erro, você marca essa caixa, tá bom? Se caso não houver esse tipo de erro no seu servidor da nuvem e você vê que o tamanho é exatamente igual, byte por byte, então não precisa desabilitar a verificação de tamanho do arquivo. Criar a pasta local de sincronização se ela não existir. Marcando essa caixa, caso a pasta local, a pasta de origem que você selecionou aqui embaixo não existir, ao marcar essa opção aqui em avançado, o folder sync vai criar essa pasta automaticamente.
Porém, é bom tomar cuidado com essa opção, tá? Marcando ela, se a pasta não existir, como eu falei, ela será criada. Daí, ao sincronizar, caso você sincronizar as exclusões, você corre o risco de apagar o arquivo na pasta remota na nuvem, porque ele vai entender que a pasta local está limpa, sem nenhum arquivo. Então ele vai deletar tudo na pasta de destino na nuvem. Daí, deixando essa caixa desmarcada, caso a pasta local não exista, você tenha deletado ela depois de selecioná-la aqui dentro, ele vai exibir algum erro na tela, que é a opção mais segura, porque daí ele não apaga nada. Marcar como desatualizado se não sincronizado em. Aqui nesse campo, se você colocar, por exemplo, 3 horas, que é o intervalo padrão aqui, ao passar 3 horas depois da última sincronização, ele vai marcar esse par de pastas como não atualizado. Aí ele vai ficar na cor amarelada, indicando que a sincronização está em atraso. Deixando o campo em limpo, ele não vai aplicar essa regra. Monitorar a pasta do dispositivo. Isso aqui habilita a sincronização instantânea, tá, galera? Sincronização em tempo real. Se você tem alguma pasta que você deseja realizar sincronização em tempo real, tão logo você modifica ou adiciona algum arquivo, deleta algum arquivo, então você marca essa caixa sincronização em tempo real, que daí o folder sync vai sincronizar esse par de pasta em tempo real. Só que para isso a sincronização programada tem que estar habilitada aqui dentro. Então você vem aqui e marca essa caixa, escolhe um intervalo qualquer, daí vem aqui e marca essa opção. Daí com isso ele vai ficar monitorando essa pasta o tempo inteiro. E qualquer modificação ele vai lá e aplica ela. Sincroniza. Mover arquivos para a pasta destino. A pasta de origem ficará vazia. Bom, essa configuração aqui se refere à sincronização unidirecional, que no caso seria essa opção aqui, para a pasta remota. Para ativar essa opção, a sincronização de exclusões precisa estar desabilitada. Então você vem aqui, desmarca ela, aí sim você pode marcar essa caixa. E lógico, você tem que selecionar para a pasta remota. Aí sim você consegue marcar essa opção. Então essa opção ela faz o seguinte: ela move todos os arquivos da pasta local para a pasta destino na nuvem e em seguida deleta os arquivos localmente. A pasta local vai ficar vazia, tá bom? Então é como se você estivesse dando Ctrl X, movendo os arquivos locais para a nuvem, ao invés de criar uma cópia. Então vou marcar essa opção aqui rapidinho para vocês verem como que funciona na prática. Vou sincronizar. Bom, galera, não funcionou aqui, deve ser algum bug do aplicativo, tá bom? Eu vou relatar aí para o desenvolvedor, mas enfim, essa função serve para isso, tá? Como não está funcionando no meu caso, uma solução, se você quiser somente mover os arquivos localmente para a nuvem, é ativar a sincronização remota, e quando a sincronização for concluída, você vem aqui e exclui o par de pastas, daí com isso você pode vir aqui em meus arquivos, e no meu caso, né, deletar essa pasta de teste folder sync e no seu caso a pasta que você deseja apagar localmente após realizar a sincronização. Com isso essa exclusão não será sincronizada com a nuvem ou o folder sync não vai apresentar erros. Deve ser algum bug, mas enfim. É para isso que serve. Sincronizar arquivos de origem somente se modificados. Ignorar removidos no destino. Essa configuração aqui só funciona com a sincronização one way para a pasta remota. Marcando ela vai fazer o seguinte: caso você apagar o arquivo na pasta de destino, o arquivo local não vai ser sincronizado novamente. Por exemplo, você sincronizou uma pasta de fotos, daí depois apagou algumas fotos na nuvem, mas não quer que essas fotos sejam sincronizadas novamente, então você marca essa caixa, tá bom? Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou apagar aqueles arquivos lá na pasta de teste. Vou apagar o de número... Vou apagar os dois, vai. Mover para a lixeira, tá vazia a pasta, certo? Então pasta remota, sincronizar arquivos de origem, blá blá blá. Então vou sincronizar. Bom, então realizei a sincronização, mas veja que ele não copiou os arquivos para a nuvem, certo? Ele vai enxergar esses arquivos como se já tivessem sido enviados para a nuvem. Então mesmo que eu tenha apagado eles aqui na pasta de destino, eles não serão enviados novamente. Então é para isso que serve essa configuração. Aí se eu desmarcar essa opção e sincronizar novamente, aí eles serão copiados novamente. Beleza? Bem prático. Daí por último a gente tem essa opção aqui chamada copiar arquivos para a pasta datada. Assim como as demais duas opções aqui, esse recurso só funciona com a sincronização no modo unidirecional, para pasta local ou pasta remota. Isso aqui funciona da seguinte forma, galera. Toda vez que você realizar uma sincronização,
ele vai criar subpastas datadas e vai upar os mesmos arquivos nessa pasta, independente de ter sofrido modificação ou não. Com isso você consegue manter backups separados por pasta e por data. Eu vou mostrar aqui na prática como funciona. Vou marcar essa caixa, vou deixar no modo para pasta remota e vou sincronizar. Daí se eu abrir o Google Drive e atualizar, veja que ele criou uma pasta com a data 31/8/2022 com o horário 12h23, certo? E aqui dentro eu tenho os mesmos arquivos com o mesmo tamanho desses aqui e sem nenhuma modificação, porque eu não realizei nenhuma modificação em relação a esses dois aqui, certo? Então o padrão é esse daqui, ó. Ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Nesse formato aqui. Y 4 vezes, que representa o ano, seguido do mês, seguido do dia, seguido do horário. Se você quiser colocar nome nessa pasta, você pode customizar o parâmetro. É só você vir aqui nesse campo, padrão de nomeação, copiar esse código. Daí aqui entre as aspas simples, você coloca o nome para a pasta. Por exemplo, pasta teste no meu caso. Daí eu vou salvar aqui, vou sincronizar novamente e vejo o que acontece. Opa, deu um errinho aqui, peraí. Galera, agora foi. É que eu tinha copiado do bloco de notas e ele não aceita. Você tem que escrever manualmente. Então, ó, o parâmetro é esse daqui que eu falei. O ano, seguido do mês, dia, espaço, hora, minuto, segundo, espaço, entre aspas simples, o nome da pasta. Eu sincronizei aqui. Então, se eu voltar aqui no Google Drive, veja que ele criou uma nova pasta com a data, hora formatada, seguida do nome da pasta que eu configurei no folder sync, com os mesmos arquivos. Tá bom, galera? Então, para isso que serve esse recurso, para você controlar diferentes versões de um mesmo arquivo, organizados por pasta diferente, datada e opcionalmente com o nome. Isso é útil quando você trabalha com muitos arquivos, algum projeto, por exemplo, e você quer organizar esses projetos em diferentes pastas, ou melhor, subpastas pertencentes a uma pasta principal. Daí você pode fazer o inverso também. Ao invés de criar essas pastas na nuvem, pode criá-las localmente. Eu vou colocar aqui para local. Eu vou deixar o nome teste mesmo. Daí veja o que acontece quando eu sincronizar. Eu só tenho esses dois arquivos dentro da pasta teste folder sync. Eu vou sincronizar e observe o que acontece. Se eu voltar lá na pasta, ele vai ter criado uma subpasta datada com a hora em que eu realizei a sincronização, assim como a data, seguido do nome teste que eu configurei. E dentro dessa pasta, eu tenho os dois arquivos lá da nuvem e as duas subpastas que eu criei lá dentro. Lembra que eu tinha criado duas subpastas aqui dentro como exemplo. Então ele puxa tudo da nuvem para a pasta local, de forma organizada dentro dessa subpasta. Certo? Então aí um recurso muito interessante do folder sync para você organizar melhor os seus arquivos upados para a nuvem ou da nuvem para o armazenamento local. Eu vou desmarcar aqui. Daí eu recomendo que vocês tirem um print aí da tela para vocês entenderem como configurar o parâmetro aqui nesse campo, tá? Esse aqui é o formato, com o nome da pasta. Sem o nome da pasta, é só apagar aqui e vai ficar assim, ó. Aí no caso da data e do horário, não precisa colocar esse parâmetro aqui não, tá? Ele cria automaticamente. É só na hora de colocar o nome da pasta mesmo que você tem que inserir o parâmetro aqui manualmente. Então printem aí e salvem para vocês não se perderem depois. Aqui na guia conexão você vai escolher o tipo de conexão de internet que poderá ser utilizada para a sincronização desse par de pasta de forma individual. Por padrão ele está permitido a usar o Wi-Fi, mas você pode configurá-lo para usar qualquer conexão disponível, o que inclui uma conexão 3G, 4G, 5G, sincronização mesmo em roaming, conexão no padrão Ethernet, tá bom? Eu deixo marcado somente a caixa usar Wi-Fi. Daí lembra que eu falei para vocês dessa permissão especial aqui, ó, localização em segundo plano. Então você só vai autorizar essa permissão se você vier aqui no par de pasta em conexão e escolher quais conexões Wi-Fi estão permitidas para ser usada para sincronização e quais estão proibidas, restritas. Então vamos supor que você utiliza muito o Wi-Fi da sua academia, sei lá, vou dar um nome fictício aqui, Academia Fit, ou sei lá, casa do seu primo, Wi-Fi com o nome primo, tá? Aí você separa por vírgula, igual ele ensina aqui. Então se eu criar essas restrições, ele poderá utilizar qualquer conexão Wi-Fi para realizar a sincronização desse par de pasta, exceto essas duas conexões proibidas aqui embaixo. Agora se você quiser proibir todo tipo de conexão Wi-Fi, exceto alguma específica,
Então essas conexões específicas você insere aqui em cima. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma conexão Wi-Fi em casa com o nome Musashi. Então eu ponho aqui Musashi, daí eu posso escolher outra, por exemplo, vizinho, separado por vírgula. Então aqui eu quero dizer que esse par de pasta pode ser sincronizado somente nessas duas conexões Wi-Fi. Qualquer outra conexão Wi-Fi disponível e que eu esteja conectado no celular não poderá ser usada para sincronização. É basicamente isso, beleza? Então se você colocar aqui alguma conexão Wi-Fi no campo de permitidos, automaticamente as demais serão proibidas. E aqui embaixo é o oposto, se você inserir qualquer nome de conexão Wi-Fi aqui dentro, qualquer conexão Wi-Fi correspondente será proibida automaticamente e as demais permitidas. Ele vai entender dessa forma, beleza? Aqui na guia notificações, você vai configurar as notificações do folder sync para esse par de pasta especificamente. Então aqui você pode configurá-lo para emitir uma notificação aqui em cima após o sucesso na sincronização, quando ocorrerem alterações na sincronização ou após ocorrer um erro de sincronização. Eu vou marcar essas 3 caixas aqui, vou configurá-lo para sincronizar exclusões. Aí eu vou deletar um arquivo aqui e vou sincronizar. Vamos ver o que acontece. Bom, então veja que ele exibe a notificação aqui, ó, folder sync, bidirecional teste, o nome do par de pasta, sucesso sincronizado. Aqui o 0 representa a sincronização realizada com sucesso, não teve nenhum arquivo que foi sincronizado, no caso upado, né, para nuvem. Excluído, 5 arquivos excluídos, visto que eu havia deletado aquela pasta, né, e o folder sync teste de número 2. Tá bom? Então para isso que serve essas notificações, para você ter uma ideia do que foi upado, da quantidade de arquivos que foi upado, excluído, alterado e assim por diante. Serve para você ter um controle maior sobre as suas sincronizações. Agora eu vou falar da guia filtros. Ela é bem interessante, tá, galera? E ela serve para você configurar restrições, exclusões ou inclusões. Eu vou dar exemplos na prática, tá bom? Por exemplo, excluir. Condição: nome do arquivo contém. Então vamos supor que na pasta folder sync test eu tenho um arquivo de imagem que contém o nome teste e eu não quero que ele seja upado durante a sincronização. Eu quero que o folder sync crie uma exceção para ele. Então aqui eu escolho uma regra: excluir da sincronização com a condição de que o nome do arquivo contenha o texto teste. Então se na sequência de caracteres do nome do arquivo de imagem contiver o texto teste, ele não será upado para a nuvem. Tá bom? Então você pode criar exclusões com todas essas regras aqui, ó. O nome do arquivo contém, nome do arquivo igual a, nome do arquivo começa com, nome do arquivo termina com, arquivo mais novo que, mais antigo que, tá? Eu vou dar mais exemplos depois. Por enquanto eu só vou deixar esse exemplo aqui, tá? Então, mais uma vez, se na pasta folder sync test tiver um arquivo com o nome teste, ou que na sua sequência de caracteres tem os caracteres TE, não será upado durante a sincronização, tá bom? Eu vou alterar o nome desse arquivo aqui para arquivo teste. É uma imagem, tá bom? Imagem que eu baixei do Google aí. Quando eu fazer o upload, esse arquivo teste não pode ser upado aqui dentro. Vamos ver se funciona, galera. Então veja que ele não fez o upload, beleza? Então a regra foi aceita com sucesso. Agora é só apagar essa regra, esse filtro, e tentar fazer o upload novamente, a sincronização. Ó, veja que foi sincronizado um arquivo, justamente aquele arquivo teste, porque eu apaguei o filtro. Então para isso que servem esses filtros, para você controlar de forma específica a sua sincronização. Agora eu vou criar uma regra de inclusão. Daí aqui ele fala, né? Se os filtros de inclusão, aqui na função incluir, forem adicionados, apenas arquivos que correspondam a eles serão sincronizados. Ou seja, apenas os arquivos que corresponderem a essa regra de inclusão que você configurar aqui dentro serão sincronizados. Agora, se um arquivo corresponder a uma regra de exclusão, ele não será sincronizado, mesmo que também corresponda a um filtro de inclusão, tá bom? Então ele respeita primeiramente a regra de exclusão. Eu vou dar um exemplo aqui. O nome da pasta contém APK. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então dentro da pasta folder sync test eu vou criar uma pasta nova chamada APK. Beleza? Na verdade eu vou criar duas pastas aqui dentro, APK e APX, só como exemplo, tá, galera? APK e APX. Então a pasta APX
deve ser upada para a nuvem. Ou melhor, a pasta APK que deve ser upada para a nuvem somente. A pasta APX não deve ser upada, e nem esses demais arquivos aqui, tá? Aqui no caso eles já estão na nuvem, mas se eu tivesse adicionado eles antes de enviá-los para a nuvem, eles não seriam upados, tá? Eu vou apagar lá no Google Drive, vou apagar os dois. Então a pasta teste folder sync está vazia. Então somente a pasta APK deve ser upada, de acordo com a minha regra aqui, ó. Então somente a pasta que contiver o termo APK será sincronizada. Vamos ver se funciona, galera. Olha lá, tá vendo? Ele só fez o upload da pasta APK, de acordo com a minha configuração. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona esses filtros? Daí você pode adicionar vários filtros, tá? Só tem que tomar cuidado para um não invalidar o outro, para não gerar conflito durante a sincronização, senão ele emite erro. Então isso aqui é muito útil quando você está fazendo, por exemplo, o upload de uma pasta de fotos, uma pasta de vídeos, e dentro dessa pasta você tem uma subpasta com arquivos, digamos, mais pessoais, mais íntimos, e você não quer que esses arquivos sejam upados para a nuvem, então você pode criar uma exceção para essa subpasta. No caso aqui você escolheria excluir, nome da pasta contém texto tal, por exemplo, confidencial, tá bom? Só um exemplo aí meio bobo. Um outro exemplo, excluir da sincronização arquivos que contenham a extensão de arquivo exe. Aqui eu fiz uma tradução das regras em relação ao filtro, com base lá na documentação do folder sync. Então aqui ele diz o seguinte: um arquivo ou pasta será sempre excluído se corresponder a pelo menos um filtro de exclusão. Um arquivo ou pasta será incluído se corresponder a pelo menos um dos filtros de inclusão, não precisando corresponder a todos eles. Então aqui vale uma lógica de programação OR, né? Ou corresponde a uma regra ou corresponde a outra. Se corresponder a pelo menos uma regra, já está valendo. Terceiro, se uma pasta, diferente da pasta de sincronização do par de pasta raiz, for excluída, todos seus arquivos ou pastas filhos também serão excluídos automaticamente. Aqui ele se refere a subpastas, tá bom? Então vamos supor que eu crie uma exceção para a pasta APK ou APX. E vamos supor que dentro da pasta APK eu tenha várias subpastas, vários arquivos. Então se eu aplicar uma regra de exclusão dessa pasta, todas as subpastas e arquivos dentro dela serão excluídos da sincronização automaticamente, tá bom? A regra vai se aplicar a todos eles, de pai para filho, pasta pai para pasta filho. Então isso que ele quer dizer aqui, tá? Quarta regra: as subpastas de uma pasta incluída não serão sincronizadas, a menos que também correspondam a um filtro de inclusão da pasta. Então aqui no meu caso eu criei um filtro para incluir somente a pasta que contenha o termo APK. Daqui dentro dessa pasta APK eu criei uma subfolder, uma subpasta com esse termo aqui aleatório. Então durante a sincronização ele ia enviar somente a pasta APK para a nuvem, mas não iria sincronizar a subpasta dentro dela. Eu já fiz a sincronização aqui como teste. Daí aqui na nuvem ele fez o upload da pasta APK, mas não fez o upload da pasta com aquele nome aleatório lá que eu configurei, beleza? Eu vou fazer aqui de novo para vocês verem. Então ele fez o upload da pasta APK, mas excluiu da sincronização os subfolders. Última regra: se um arquivo ou pasta corresponder a um filtro ambos de exclusão e de inclusão, o filtro de exclusão terá precedência e o arquivo ou pasta será excluído da sincronização. Então vamos supor que você crie uma mesma regra de exclusão e inclusão para o mesmo tipo de arquivo ou pasta. Então a regra de exclusão terá precedência em cima da regra de inclusão, beleza? E se eu quiser fazer o upload da pasta e das suas subpastas, aí eu tenho que adicionar mais regras de inclusão, tá bom? Então vou pegar aqui esse nome, eu vou copiar, vou criar aqui mais uma regra. Nome da pasta contém. Então aqui eu criei duas regras de inclusão. Nome da pasta contém APK, nome da pasta contém esse nome aleatório que eu coloquei, beleza? Aí vamos ver se ele configura e sincroniza a subpasta. Aí tá vendo? Agora sim, ele fez o upload da pasta. Na verdade a pasta ele manteve aqui, não atualizou ela e enviou somente a subpasta. Então se você configurar várias regras de inclusão para uma pasta e uma subpasta pertencente a essa pasta principal, ele não vai fazer o upload dessa mesma pasta novamente com a subpasta ou a subpasta separada aqui embaixo. Ele vai respeitar a ordem de pai para filho, tá bom? Subpasta para pasta e pasta para subpasta.
Beleza, galera? Então vocês podem ir brincando com essas regras aqui. Se você trabalha com programação web, você pode ativar o recurso de webhooks. Esse aqui é um recurso disponível na versão Pro do aplicativo FolderSync, beleza? No momento é o único recurso Pro no aplicativo, o restante é gratuito. Ainda assim eu recomendo que vocês adquiram a versão Pro para dar suporte ao desenvolvedor, para que ele possa continuar mantendo o aplicativo, que é excelente, beleza, galera? Então se você trabalha com programação web, você pode vir aqui e adicionar um webhook. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas se você manja de programação web, você deve saber como fazer. Você insere o nome, né, o URL do webhook, escolhe o método HTTP, post ou get, escolhe o evento que vai acionar o webhook e insere lá na sua página, onde você desejar. Daí aqui na guia de pastas para sincronização, você pode fazer uma pesquisa por um par de pastas específico, por exemplo, eu tenho um par de pastas Movie, ele já acha aqui, tá bom? Posso ordenar, fazer uma ordenação definida pelo próprio usuário, com as setinhas para cima e para baixo. Lembre-se de limpar aqui a pesquisa, para exibir todos. Então, eu posso organizar, tá bom? Por exemplo, colocar todos do Google Drive em cima e o do Mega embaixo. Então, os do Mega estão todos embaixo. Esse aqui, pasta Downloads, eu posso posicionar acima da pasta Câmera. O que isso quer dizer? Que na hora que ele realizar a sincronização geral de todos os pares de pasta, ele vai respeitar essa ordem aqui, tá bom? Primeiro o bidirecional teste, depois o Google Drive pasta documentos, Google Drive roteador configurações, pasta download para o Mega e assim por diante, tá bom? Tudo nessa ordem. Daí você pode organizar alfabeticamente em ordem crescente, alfabeticamente em ordem decrescente, pela data de criação, né, do mais antigo até o mais novo, ou do mais recente até o mais antigo, tá bom? Eu organizo isso aqui manualmente mesmo e já era. Daí, se quiser, você pode filtrar aqui em cima, ó, todas as sincronizações, que vai exibir todas por padrão, exibir somente as que tiveram a sincronização bem sucedida, com falha, eu tive duas com falha, ou sincronizando em tempo real, nesse exato momento. Então com isso você consegue filtrar, caso forem muitas na lista, eu tenho um bocado aqui. Então a respeito da sincronização em si, galera, você pode tanto sincronizar cada par de pasta individualmente, quando você bem entender, só tocar aqui no botão sincronizar, ou você pode vir aqui, ó, na interface principal e tocar em sincronizar tudo, tá bom? Daí aqui em cima ele exibe um gráfico, né? Eu vou sincronizar tudo aqui, ó, como exemplo. Então ele vai verificando os arquivos, vai exibindo o tempo de duração, a velocidade de upload, os arquivos que foram verificados, arquivos sincronizados, arquivos que foram excluídos, o total em megabytes que foi transferido, beleza? Daqui em histórico, ó, você pode exibir o histórico geral de sincronização para todos os pares de pasta. Daqui você tem a data, né? O tempo que levou para sincronizar, o total de arquivos que foi feito upload, download, arquivos excluídos. Daí tocando aqui em cada par de pasta, você tem detalhes, beleza? Esse aqui eu tive falha porque a minha pasta câmera ainda não foi criada, então ele não encontrou minha pasta. A data de inicialização da sincronização, o horário, durou 5 segundos porque não tem nada nela. Arquivos checados, 0, sincronizado 0, excluídos zeros, dados transferidos e a velocidade média de upload. Pasta documentos, não teve nada que foi sincronizado. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma transferência recente da pasta Movies, MegaSync Movies. Então aqui eu tenho a data de sincronização, a hora em que ela foi executada, o seu status, né? Sucesso, bem sucedida, o tempo em que ela durou ao todo 5 minutos. No total foram verificados 91 arquivos. No total, 12 arquivos foram sincronizados, foram enviados no total 243 megabytes, com uma velocidade média de 733 kilobytes por segundo. E aqui em envios eu tenho detalhes dos arquivos que foram enviados, a pasta para onde eles foram sincronizados na nuvem e o nome de cada arquivo, beleza? Então com isso você consegue ter um controle mais completo de cada sincronização. O mesmo você pode fazer com as demais pastas, tá bom? Daí se eu quiser apagar todos, eu toco aqui, ó. Ele vai selecionar todos por padrão. Eu posso desmarcar qualquer um aqui e tocar no botão excluir, tá bom? Não vou apagar. Daí no total ele mantém em média 250 logs. Aí você pode customizá-lo nas configurações. Ó, então aqui a gente tem um gráfico, né? Estatísticas de sincronização, onde ele mostra ali no intervalo de datas o período em que houve mais sincronização, tá bom? Então no período ali do dia 30 até hoje, que é o dia 31, ele sincronizou bastante arquivos em relação aos dias anteriores aqui do gráfico. Já se eu quiser verificar o histórico para um par de pasta individualmente, é só tocar aqui no botão de histórico ao lado de sincronizar.
daí ele vai me exibir o mesmo histórico, tá bom? Daí da mesma forma, eu posso verificar o status de cada um. Daí observe também, galera, que quando se trata somente de sincronização, checagem, ele mostra um visto. Quando arquivos foram enviados para a nuvem, ele mostra um sinal do mais. E quando você deletou um arquivo na nuvem, ele mostra um sinal de menos. Então aqui ele me informa que ao todo foram excluídos 5 arquivos, 2 pastas remotas, né? No caso foram 2 pastas remotas deletadas e ao todo 5 arquivos, com o nome de folder sync test número 2 e sem o número 2, beleza? Então você tem tudo isso aqui detalhado, é um aplicativo excelente. Você consegue ter um controle total do que você está sincronizando, deletando, enviando para a nuvem ou baixando também, tá? Ele informa tudo aqui direitinho. Daí quando ele bate o limite de log estipulado nas configurações, ele vai deletando automaticamente os últimos logs, os mais antigos, beleza? Daí em seguida a gente tem a guia contas. Aqui não tem segredo, tá, galera? É a mesma coisa que vinha aqui, ó, e tocar sobre contas, tá? É a mesma coisa. Então mais uma vez ele vai exibir o número de contas configuradas. Eu tenho a do Mega e do Google Drive. Se você tiver 2 contas, 2 e-mails no Google Drive, você pode vir aqui, ó, adicionar um novo Google Drive e fazer login na sua conta com e-mail e senha diferentes, tá bom? Ele já salva aqui automaticamente, eu vou excluir. Daí mais uma vez são esses os serviços da nuvem suportados. Daí ele mostra aqui o número de par de pastas configurados para cada nuvem. Eu tenho 3 no Google Drive e 5 no Mega. Posso criar um novo par de pasta para cada conta e posso adicionar a conta, como eu falei. Beleza? Não tem muito segredo aqui nessa parte. Daí mais uma vez você pode filtrar, né? Ordenar as contas alfabeticamente, definido pelo usuário, alfabeticamente descendente, data de criação mais antigo, mais recente. Pode filtrar por todas, as que foram usadas na sincronização mais recente e as que não foram usadas na sincronização. Daí em seguida temos a guia arquivos. Essa guia arquivos aqui, galera, é basicamente um gerenciador de arquivos embutido no folder sync, que te permite gerenciar os seus arquivos e pastas no Android, no seu armazenamento interno, assim como também na nuvem. Então aqui no caso eu estou no meu armazenamento interno, então aqui ele me permite ordenar as pastas em ordem alfabética, por tamanho de arquivo, extensão do arquivo, data de modificação, ordem crescente, decrescente, de acordo com sua escolha. Esse olhinho aqui, ó, é para exibir ou ocultar pastas e arquivos ocultos. Ó, veja que aparecem as pastas do Kawaii, eu vou ocultá-las. Daí tem um botão de selecionar pastas para realizar uma ação, por exemplo, copiá-las, movê-las, excluí-las, compactá-las para um arquivo zipado. Daí você pode ir personalizando a seleção. Eu tenho a pasta aqui, pasta teste folder sync. Então eu posso vir aqui, ó, selecioná-la, realizar uma ação de cópia. Daí eu navego, por exemplo, até uma outra pasta, por exemplo, a pasta documentos, e posso colar aqui dentro, beleza? Daí aqui nesses 3 pontinhos, eu posso realizar uma ação também, renomear a pasta, excluí-las, obter detalhes dessa pasta, ou adicionar os favoritos, tá? Esse recurso aqui é bem interessante, ó. Ele serve para adicionar a pasta nesse menu aqui, ó. Favoritar a pasta, tá bom? Você pode fazer isso para uma pasta, ou um arquivo, ou para uma subpasta também. Para um arquivo não é possível. Daí no caso do arquivo você pode abrir com, né? Aí escolhe um aplicativo instalado no seu Android, beleza? É bem semelhante ao explorador de arquivos padrão, tá? Não tem muito mistério aqui. Eu vou apagar aqui para não sincronizar com a nuvem. Daí se você quiser favoritar o armazenamento em si, é só tocar aqui no botão do coraçãozinho, tá? Daí ele vai favoritar esse endereço aqui, Storage Emulated 0. Mas ele já está favoritado aqui de certa forma, tá? É o armazenamento principal do Android. Isso é útil quando você instala um cartão SD. Daí você pode favoritá-lo aqui na lista, tá? Para acessá-lo de forma rápida. Daí se quiser apagar, toca no lixinho aqui. Daí ele tem um botão aqui, né, de criar uma nova pasta, se você quiser, beleza? E você pode fazer a mesma coisa na nuvem, tá? Eu tenho aqui o meu Google Drive e meu Mega. Se eu tocar em Google Drive, ele vai listar o meu armazenamento no Google Drive aqui dentro. Então eu posso manipular os arquivos, posso renomear uma pasta, excluí-la, obter detalhes. Tem uma pasta aqui do Drive Sync Files, que é um outro software também de sincronização. Daí no caso do Google Drive, eu tenho esse botãozinho especial aqui, onde eu posso acessar o meu Drive, My Drive, que é a minha nuvem particular. Shared, que são aquelas nuvens compartilhadas, né, que você favorita, adiciona aquele menu com estrela do Google Drive, por exemplo, uma pasta de cursos que compartilharam com você. Shared with me,
A mesma coisa, pastas compartilhadas ou nuvens compartilhadas, beleza? Geralmente terão acesso limitado, né? Você não pode sair apagando arquivos num drive compartilhado, a não ser que você tenha autorização para fazê-lo. Mas enfim, você pode acessar isso por aqui, tá? Eu vou adicionar uma pasta teste aqui. Automaticamente ele já vai sincronizar com a nuvem, beleza? É automático. É como se eu estivesse acessando, né, o Google Drive, mas pelo folder sync, basicamente isso. Aí, tá vendo? Ele já cria a pasta teste, beleza? Daí eu posso favoritar uma pasta do Google Drive para acessá-la de forma rápida. E a mesma coisa eu posso fazer no Mega, que é a conta que eu tenho adicionado aqui também. O Mega demora mais, então aqui eu tenho meus uploads de câmera, meus backups, né? Backups do meu aparelho. Então posso acessar tudo por aqui também, favoritar, renomear, excluir, obter detalhes e realizar as mesmas ações que eu mostrei previamente. Beleza? É a mesma coisa. Então é assim que funciona a guia arquivos. Basicamente um explorador de arquivos embutido no folder sync, onde você gerencia não somente o armazenamento local, como na nuvem também, nas suas contas sincronizadas e adicionadas ao folder sync. Beleza? Ah, eu esqueci de falar também, se você quiser você pode pesquisar aqui no armazenamento selecionado. Então no caso do Google Drive, eu posso pesquisar aqui por teste, ou melhor, folder sync, vai. Daí ele vai pesquisar na nuvem e vai me retornar a minha pasta teste do folder sync que eu adicionei. Talvez demore um pouco, né? Bom, infelizmente aqui está demorando. Deve ser algum bug, não sei. Daí por último a gente tem a guia sobre. Atualmente eu estou utilizando a versão 3.2.10. Daí aqui você tem a opção de ajuda, né? Onde você pode obter suporte, enviar um e-mail para o desenvolvedor, pode acessar o guia de usuário, está em inglês, beleza? Pode ajudar a traduzir o aplicativo se quiser, pode habilitar o log de depuração, isso aqui é mais para quem trabalha com programação para Android, beleza? Ou usuários mais nerds que queiram acompanhar o funcionamento interno, né, do aplicativo, acompanhar cada ação dele, o que ele está realizando no momento da sincronização, quais pastas que ele está acessando, quais arquivos. Esse log também pode ser interessante quando, por exemplo, você está presenciando algum bug no aplicativo e você deseja relatar para o desenvolvedor. Então aí é importante que você habilite o log de depuração, tente executar as ferramentas do folder sync e quando o erro ocorrer, você pega esse log, baixa ele aqui nesse botãozinho de download, daí entra em contato com o desenvolvedor e manda o log para ele, beleza? Para que ele possa corrigir o problema. É muito útil para isso também. Sincronização programada. Veja que aqui para cada par de pasta eu posso configurar uma programação, né, uma sincronização programada. Mas se eu quiser desabilitar toda a sincronização programada de uma vez, eu desligo esse botão aqui, tá bom? Aí todas essas regras aqui de sincronização serão invalidadas completamente. Não importa a configuração de programação que eu tiver escolhido aqui dentro. Daí se eu quiser habilitá-las novamente, eu habilito esse botão. Daí as regras aqui dentro, para cada par de pastas, passam a valer automaticamente. Notificações. É só tocar aqui e configurar o tipo de notificação que você quer que ele te emita. Notificações do File Manager, do Folder Sync. Notificação quando uma sincronização for bem sucedida. Quando ocorrer mudanças, erros. Notificações do próprio serviço do Folder Sync, beleza? Daí isso aqui você pode configurar também de forma individual para cada par de pasta. Geralmente ele exibe notificação quando ocorre uma sincronização, né? Ele mostra o botãozinho aqui de sincronização. Aí depois ele desaparece completamente, a não ser que você configure uma notificação específica para cada par de pasta. Aí no caso aqui é a mesma regra da sincronização programada. Se você desabilitar as notificações por aqui, todas as regras de notificação para cada par de pasta serão invalidadas, beleza? Então você tem que vir aqui e habilitar as notificações gerais nesse botão. Aí no caso aqui esse Folder Sync Service é um alerta de notificação de funcionamento do próprio aplicativo, tá? Quando ele estiver rodando no background. Usar PIN para acesso. Se você quiser, você pode proteger o Folder Sync com uma senha. É só habilitar esse botão, aí você vem aqui em configurações e configura um PIN. Beleza? Uma senha. Eu vou configurar uma aqui normal. Tempo limite do PIN, né? O tempo limite para você inseri-lo. Daí se quiser desbloquear o aplicativo com impressão digital, habilita esse botão aqui também. Daí se eu fechar o Folder Sync e abri-lo novamente, ele pede o PIN ou impressão digital, de acordo com a configuração que eu escolhi aqui dentro. Daí se quiser desabilitar, desabilita o botão aqui do lado. Tema. O tema pode ser diurno, branco, noturno ou automático, onde o tema será igual ao tema principal do sistema. Daí após isso a gente tem a guia permissões que eu já falei.
Daí a gente tem essas opções aqui de baixo, adicionar armazenamento USB. Essa configuração aqui no caso serve para você permitir o acesso do folder sync a uma pasta específica, ou um armazenamento específico. Isso aqui é útil quando você insere, por exemplo, um cartão SD ou conecta, né, algum dispositivo como um pendrive no seu celular através do cabo adaptador. Então você pode dar autorização de acesso do folder sync a esse dispositivo ou a essa pasta. Eu vou escolher aqui uma pasta específica. Então aqui você permite o acesso, confirma, beleza? Isso aqui pode ser útil nas versões mais recentes do Android, versão 11, 12. Na versão 13 eu acho que nem pode acessar a pasta OBB e a pasta Data, mas isso deve ser corrigido em breve, não sei. Se quiser revogar as permissões do armazenamento, toca nesse botão aqui. Daí você vai ter que dar as permissões novamente, tá? Permitir acesso a Data e permitir acesso à pasta OBB. É obrigatório dar essas permissões, senão o folder sync pode não configurar corretamente as sincronizações. Daí você pode presenciar vários erros no aplicativo, beleza? Por último, a gente tem as configurações. Aqui em geral, você configura o idioma. Por padrão, ele vai usar o idioma do dispositivo. Tem um assistente de inicialização, né? Onde ele vai te introduzir ao app para você concordar com os termos, fazer uma configuração inicial. Isso aqui é desnecessário. Mais uma vez, configura as notificações. Aqui em Privacy, você pode habilitar o relatório de erros, tanto para o desenvolvedor em si, quanto para o Google Analytics. Isso aqui é opcional, tá bom? Eu geralmente deixo habilitado o relatório de erros para o desenvolvedor. Interface do usuário, mostrar títulos da aba na barra inferior. Se eu habilitar essa opção, ao invés de mostrar somente ícones, ele mostra o nome aqui embaixo de cada guia. Início, par de pastas, contas, arquivos, sobre. Daí, se quiser ocultar, é só desmarcar esse botão. Aqui em armazenamento interno, você pode dar acesso root ao folder sync. Isso aqui obviamente só está disponível em aparelhos roteados e é bastante útil quando você deseja sincronizar uma pasta que esteja de alguma forma inacessível ou uma pasta com permissões muito limitadas. Então, habilitando o acesso root, o folder sync consegue acessar essa pasta e, consequentemente, sincronizar os arquivos com a nuvem, beleza? Se você desejar, é claro. Pasta de arquivos temporários, por padrão é essa daqui, né, que ele configura. Pasta temp. É sempre recomendável mantê-la no armazenamento interno, na pasta raiz, tá bom? Que é Storage Emulated 0. É sempre recomendável manter nesse endereço. Eu não costumo alterar essa pasta. Só altere ela, caso dê algum erro no aplicativo, beleza? Opções de sincronização. Aqui você pode desabilitar a notificação em pilha. Se você habilitar a notificação para vários pares de pasta, eles serão empilhados aqui, um em cima do outro. Então você pode desabilitar esse recurso. Pode manter a tela ligada durante o processo de sincronização. Isso é útil quando o seu aparelho tem problemas para executar aplicativos em segundo plano, quando a tela está desligada, ou quando o Android suspende, né, um aplicativo quando você sai dele. Então, para evitar que isso aconteça, você marca essa caixa. Daí, durante o processo de sincronização, o folder sync manterá a sua tela ligada. Aqui em manter os logs de sincronização, você escolhe o número máximo de logs. Por padrão, ele vai manter um total de 250 logs para todos os pares de pasta agrupados, tá bom? Por padrão, esse é o valor. Eu geralmente deixo esse valor mesmo. Se você quiser ter um maior controle por um maior período de tempo, você pode aumentar, por exemplo, colocar 500 logs. Só que isso pode deixar a interface do folder sync um pouco lenta, né, na hora de navegar pelos logs, beleza? Diferença em milissegundos permitida ao comparar arquivos. A documentação não fala de forma aprofundada para que serve essa configuração, mas esse daqui é o tempo permitido para comparar arquivos da nuvem com armazenamento local e vice-versa. E o tempo é de 1000 milissegundos, que equivale a 10 segundos. Então, creio que passou disso, né, ele pula para o próximo arquivo na pilha. Eu deixo no valor padrão mesmo de 1000 e nunca tive problemas. Se você presenciar algum erro ou erros frequentes durante o processo de sincronização, erros principalmente de timeout, né, tempo esgotado, aí você pode vir aqui e aumentar o tempo, tá? Por exemplo, colocar 5000, que equivaleria a 50 segundos, quase um minuto, tá? Pode ser que faça alguma diferença, eu não sei porque a documentação não especifica para que serve esse recurso aqui. Espaço livre necessário em megabytes. Esse aqui é o espaço mínimo necessário que precisa ter no seu armazenamento interno para que o folder sync comece a sincronização. Então, pelo menos tem que ter 20 megabytes disponíveis no seu armazenamento interno. É isso aqui você especifica aqui dentro. Por exemplo, se eu colocar aqui 50 ou 100, ele só pode iniciar o processo de sincronização caso houver pelo menos 100 megabytes de espaço livre no meu armazenamento, beleza?
Eu deixo no valor padrão mesmo, que é 20. Se a sua memória estiver muito cheia, você pode aumentar esse threshold aqui, tá? Esse limite. Threshold é limite em inglês, tá, galera? Então, por exemplo, 1024 megas seria 1 GB, né? Então ele só começa a sincronização se você tiver 1 GB de espaço disponível no armazenamento, tá? Isso pode evitar problemas de lentidão caso sua memória estiver muito cheia, né? Porque o Android é assim. Quanto mais você lota a memória interna, mais lento ele fica, é natural, tá? Então você pode personalizar essa configuração aqui dentro e evitar esse tipo de problema. Aqui em automação você pode habilitar os Deep Links, né, galera? Daqui a gente tem os triggers para cada Deep Link. Deep Link, galera, é tipo assim. Eu vou dar um exemplo prático. WhatsApp ou Telegram. Vamos supor que você navegou numa página da internet onde ela lista vários grupos, canais do Telegram ou grupos do WhatsApp. Daí ali dentro a página oferece um link para você acessar diretamente cada grupo, canal, no caso do Telegram, né? E se você já tiver o WhatsApp instalado no celular ou o Telegram instalado no celular e também no computador, ao tocar nesse Deep Link, a página vai te levar para o aplicativo. O aplicativo será executado, caso ele esteja instalado no seu computador ou celular. Beleza? Isso se chama Deep Links. Links que executam uma ação externa. Geralmente abre um software, um aplicativo e assim por diante. Então aqui você pode criar Deep Links para realizar uma dessas ações. Sincronizar tudo, fazer backup do banco de dados, que eu já vou falar mais adiante. Desativar a sincronização programada, cancelar a sincronização de modo geral, beleza? Isso aqui é mais para quem é programador web. Eu vou desabilitar aqui. E por último a gente tem a opção de backup. Esse recurso aqui é bem interessante, tá? Ele serve para você criar backups das configurações do folder sync e dos pares de pasta configurados. Então aqui em pasta de backup você escolhe o local onde o folder sync vai salvar os backups. Aí é recomendável você escolher uma pasta que seja sincronizada com a nuvem, porque daí ele já sincroniza os backups com a nuvem. Por exemplo, eu poderia escolher a pasta documentos e backups. Vou até fazê-lo aqui já para poupar o meu tempo. Daqui você pode criar um backup do banco de dados manualmente. Se quiser pode configurar uma senha para esse backup, para que ninguém consiga acessá-lo. Eu vou dar uma senha específica aqui. Daí dando essa senha, o backup será encriptado. Então ele já fez a exportação do backup. Eu salvei na minha pasta documentos backups. Aqui dentro, tá vendo? Então ele salva o backup num arquivo zipado e criptografado com a senha que eu configurei. Beleza? Não é obrigatório criar esse backup aqui, tá, galera? Porque ele automaticamente já salva as configurações. Porém, se você fazer um hard reset no aparelho, mudar de aparelho, pode ser que a ferramenta de backup do seu celular, que pode ser da Google ou da Samsung, não consiga restaurar as configurações, né, do folder sync e os pares de pasta que você configurou aqui dentro. Então, quando a intenção for mudar de aparelho, fazer um hard reset, é bom que você crie um banco de dados manualmente aqui para poder restaurá-lo posteriormente, beleza? Funciona perfeitamente. Daí para restaurar o banco de dados, você escolhe a pasta, né? Que por padrão vai ser a pasta que você configurar aqui em cima, a pasta padrão, e toca em OK. Daí ele vai restaurar os backups e os pares de pasta que você configurou, certo? Eu não lembro se ele restaura também as configurações personalizadas, eu creio que sim. Então, periodicamente, é bom você criar esse backup aqui dentro, tá bom? Daí, ao sincronizar minha pasta documentos, ele já vai criar uma cópia desse backup na nuvem e eu não corro o risco de perdê-lo, caso eu formatar o celular ou perder o celular, sei lá. Então, meu backup já está salvo seguramente aqui na nuvem. Tá bom, galera? Então é assim que a gente utiliza o Folder Sync. Um aplicativo bastante robusto e que vai te poupar muita dor de cabeça no Android, tá bom? Espero que tenham gostado desse tutorial super mega completo. Se gostaram, por gentileza, deixa o seu like, me ajuda bastante. Se inscreva no canal também para me dar uma força, galera. Caso houver alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso, um abraço a todos.